Hey, você aí do outro lado. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como criar histórias memoráveis, histórias inesquecíveis e comentar um pouco sobre a questão do familiar mais extraordinário, cotidiano, mas algo fora do comum e como isso pode trazer uma história única sem que você caia no clichê, sem que você faça repetir algo que já foi criado. Porque você imagina a situação, você tem uma ideia que você julga genial. No meu caso, eu tinha a ideia de misturar vampiros com piratas. É uma história de vampiros piratas que saíam na noite, né? Porque durante o dia eles não podiam, porque senão eles iam morrer por causa do sol. Então, um vampiro clássico, mas que era pirata. Então, eles estavam no seu navio, durante a noite eles saíam à caça de outros navios para, em vez de saquear o tesouro, saquear o sangue das pessoas. Eu tinha até um nome que eu achava genial, Vampiratas. E aí eu descubro que tem uma série de 6 ou 7 livros infanto-juvenil, que era a faixa etária que eu queria atingir também, com o mesmo nome idêntico, Vampiratas. Em inglês, Vampirates, exatamente igual. É meio frustrante, né? Então por isso eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje algumas ideias para a gente criar histórias memoráveis que passam pela questão de misturar o familiar com o extraordinário, a vida comum com algo fora do comum, como evitar clichês, e eu vou trazer um framework no final de 3 passos que eu criei para mim e que eu acho que pode ser útil para você quando você está tentando tirar a sua ideia do papel, criar uma nova história que seja algo único, seja algo extraordinário, algo do fantástico. O conceito de Strange Attractor. Esse conceito, né, o estranho atrativo, o atrativo estranho, eu ouvi no Writing Excuses, lá o podcast do Brandon Sanderson com o Dan Wells. É um podcast extraordinário sobre escrita. Ele é em inglês, se você sabe inglês, eu recomendo muito você escutar. Vou deixar até o link nos comentários. O que é esse Strange Attractor? Ele é algo que parece familiar, mas que tem um toque estranho que te chama a atenção. Por exemplo, anime. Anime tem muita questão do high school, da escola. Você tem lá o cenário do cotidiano da escola, os alunos vão para aula, tem as amizades, tem um aluno que é excluído, tem o popular, tem um romance entre alguns alunos que não se falam direito, tem toda aquela questão, até meio que tem até o bullying também. Só que esse é o cotidiano, esse é o familiar, é o mundo comum que a gente está acostumado. Mas de repente tem um professor de matemática que é um vampiro. Ou, sei lá, um professor que é um alien, ou um aluno que morreu e virou um detetive espiritual, olha o Yu Yu Hakusho aí. Então é algo que é comum e que tem algo fora do comum de repente. E aí a história começa pra gente. Então Escola mais Vampiros, além de anime, a gente tem também Buffy, a caçadora de vampiros, Adolescente comum mais magia, Harry Potter, adolescente comum que é descendente de um deus grego, Percy Jackson, ou detetive mais mundo espiritual que eu acabei de citar, Yu Yu Hakusho. Eu acho que tem algumas séries americanas também que tratam desse assunto. Então a magia acontece na fantasia, né? Ou até talvez em histórias mais comuns, que quando você pega algo que todo mundo conhece, que é do seu cotidiano, do cotidiano daquela pessoa, e adiciona um elemento que ninguém espera, né? Você está na cidade de São Paulo e de repente tem algo super estranho na rua. Isso até aprendi também recentemente no curso da Carol Kiovato, que eu fiz no Sesc, maravilhoso, que ela fala dessa questão da fantasia urbana, que é a mistura do algo cotidiano, você pegar o ônibus, você ir para o seu trabalho, e de repente tem algo que ela chama de insólito acontecendo. Tem um fantasma, tem um tentáculo saindo de um bueiro, então é algo extraordinário. Eu acho que por isso que essas histórias de anime e mangá fizeram tanto sucesso, né? Até que chegou na exaustão, né? Ninguém mais aguenta mais esse tipo de história, pelo menos em anime, porque é muito comum. Então essa situação do cotidiano misturado com o fantástico pode gerar ideias únicas e originais para a sua história. A fórmula do familiar mais extraordinária. Nós vamos trazer matemática para um canal de literatura de escrita. A fórmula que eu estou querendo dizer aqui é bem simples, é você trazer algo do cotidiano, do familiar, mais algo extraordinário, algo insólito, algo estranho, e aí a gente vai ter talvez a gente vai ter uma história única. Depende de como você vai contar essa história também, né? Mas tem uma pegadinha. O que é familiar para uma geração, para um nicho, né, para um gênero específico de história, ou para uma classe social de pessoas, não pode ser extraordinário para outra pessoa e vice-versa. Então é bom ter cuidado, é bom procurar pesquisar sobre o tópico que você está querendo falar, ver se já não existe, como o meu caso de vampiros e piratas, que já existia, né? No caso, eu descobri um tempo depois, mas eu não cheguei a escrever a história de fato, só tinha construído aquele universo, então não perdi tanto tempo nisso.
Nos anos 80, por exemplo, vou trazer um exemplo prático. Nos anos 80, portais intergalácticos eram revolucionados. Ou a história do fantasia de portal. Em japonês tem um termo técnico para isso também, que é Isekai, que é humano comum, pessoa comum, entra no mundo mágico. Crônicas de Nárnia, entra no guarda-roupa, mundo mágico. Percy Jackson tem contato com um mundo que não existe. Harry Potter tem um pouco de fantasia de portal também. Então a gente tem várias histórias, principalmente nos últimos 30, 40 anos, que é a que a gente chama de fantasia de portal. Hoje até ficou um pouco clichê e não é nem tão recomendado fazer esse tipo de história, porque tem muitas histórias assim, né? Mas se você quer fazer algo diferente dentro desse gênero, desse estilo de literatura que já está um pouco cansado, talvez você precise adicionar algo novo, trazer algo que não foi feito antes. Sei lá, você tem um portal, talvez isso aqui já foi feito, né? Tem um portal que você passa e ele copia as pessoas, e aí alguém vai abusar disso, transformar isso num plot de maldade vilanesco. E aí você traz algo de extraordinário para essa história. Talvez já foi feito, né? Fantasia de portal que você vai para outro lugar e aí adiciona uma cópia sua em outro lugar, isso começa a virar um caos completo. Mas a ideia aqui é que você traga essas questões familiares, misturando com o extraordinário, pregar algo que já é clichê na literatura e adiciona um molho novo para ver se você traz algo de novo para talvez esse estilo que já está cansado, mas que você às vezes gosta muito, né? Então, por exemplo, romance. Romance é super manjado, né? A história é sempre no final, menino fica com menina fica com a menina, o casal no final se completa. Se você quer trazer algo novo, talvez você pode adicionar uma magia, uma fantasia, né? Até se criou um novo gênero com isso, né? Que é a romantasia, né? Que são romances dentro de universos fantásticos. Isso revolucionou o mercado editorial nos últimos anos. Tem várias histórias assim agora, tanto que agora a gente está cansado de tanta história que tem assim. Até o Brandon Sanderson escreveu um livro dentro desse gênero, que é o Trash, que eu estou lendo no momento. Quando a mistura vira clichê. É isso que eu estou mencionando já no último tópico, que foi pegar algo que já é clichê e tentar trazer algo novo. Mas é bom ter cuidado, fazer uma pesquisa extensa do que já foi feito, se o mercado editorial não está saturado com esses tipos de ideia. Escola mais vampiro foi revolucionário com Buffy lá atrás e com os animes que seguiram essa tendência ou inventaram essa tendência e Buffy copiou. Não sei quem copiou quem. Mas hoje, quando você vê adolescentes numa escola, você já espera que vai ter algo em comum. Pelo menos quem assiste anime espera que já vai ter um professor maluco, alguém que é um alien, o outro que é a encarnação de um espírito antigo, Yu-Gi-Oh, por exemplo. Então, é preciso fazer uma pesquisa para ver se o mercado não está saturado com esse tipo de ideia. E aí, sinais de clichê. Primeiro, você consegue prever o que vem depois. Então, isso capaz já foi feito muitas vezes e você até no inconsciente já sabe o que vai acontecer depois. Já existem várias obras com a mesma mistura. Importante fazer essa pesquisa. Virou meme na internet. Se virou meme, se chegou em você um meme, é porque já foi repetido a exaustão. É igual trending. Trending de vídeos no YouTube, no Instagram. Se chegou em você uma trending e você fala, vou fazer um vídeo igual, você só é mais um em bilhões. Porque se chegou em você é porque essa trend já tá cansada na internet. Muita gente já fez. Eu mesmo não fico tentando copiar outros vídeos aqui, modelar por isso. Porque se chegou uma trending em mim, é porque esse vídeo já foi feito a exaustão. Então por isso que eu trago uns assuntos que vêm da minha cabeça e quem sabe um dia algum vídeo viraliza, mas por enquanto estamos com poucos views, mas com inscritos fiéis. Então não descarte a sua ideia. Não descarte a sua ideia que parece clichê, que parece repetido. Primeiro faça essa pesquisa, vê se tem sinais que isso já foi feito a exaustão e tente refinar. Vamos pegar o exemplo aqui, está aqui no meu roteiro. Vampiros na escola. Já foi feito. Vários mesmo. Tem muito disso. Vampiros, professores aposentados. São vampiros que estão aposentados, estão dando aula de história numa escola. E aí esses vampiros descobrem que tem um grupo de alunos que são caçadores de vampiro. Talvez, eu não sei, vai que já tem essa história, né? Mas uma ideia que eu peguei no ar quando estava fazendo o roteiro era essa questão de tentar trazer algo novo para esse gênero de escola mais vampiro. Então, os professores são vampiros aposentados há muitos anos, já estão cansados, não querem nem chupar sangue de ninguém mais. E aí você tem um grupo de alunos que são caçadores de vampiros. Não sei se já tem. Se não tem, pode roubar a ideia, pode fazer uma história aí com você. Se quiser, comenta aí, comenta nos comentários
Comenta nos comentários. Fala aí nos comentários. Escreve nos comentários se você acha que essa ideia é legal. Desenvolve um parágrafo dessa ideia nos comentários para a gente ver se isso dá em algum lugar. O valor da pesquisa. Por isso que eu estou pontuando muito a questão da pesquisa. A história dos vampiros piratas me ensinou que pesquisar antes de criar não é uma perda de tempo. É economia de frustração, né? Porque às vezes você cria todo o universo e já tem uma história super parecida com aquilo. E às vezes, igual eu falei, você pode tentar refinar, mas às vezes você simplesmente quer ir para outro lugar e fazer algo novo. Depende da sua relação. Eu ainda quero fazer a minha história de vampiros piratas, mesmo que já exista o Vampirates. Eu ainda vou ler ele. Vou até deixar o link de afiliados da Amazon desse livro, caso você se interessou por essa história super diferente, porque eu achei super legal. E eu também vou dar uma lida para depois eu fazer a minha própria versão de vampiros piratas. Como você pode pesquisar? Fácil, Google, ChatGPT pode te ajudar nisso. Não é super confiável, mas acho que pode te ajudar. Ou outra IA que você confie mais. Goodreads, Scooby, MyAnimeList, né, para ver animes e mangás, porque anime e mangá já fizeram praticamente de tudo. Tem história até de pescaria, entendeu? De golfe, de tudo, vôlei, basquete, tem tudo. E aí eles adicionam algo extraordinário e faz a gente querer ficar assistindo, né? Imagina, um anime de pescaria, tem que ter algo novo ali para você assistir. Então, quando você descobrir que a sua ideia já existe, você não desiste. Né? Igual eu falei, eu não desisti da minha história de vampiros piratas. Como eu posso fazer isso diferente? Até porque não tem, eu imagino que não tem um monte de história de vampiro pirata. Eu não pesquisei tão a fundo assim. Essa pesquisa foi feita para esse vídeo, então vai que tem um monte, né? Então lembra da dica. Explique muito bem uma coisa sem importância e deixe algo importante sem explicação. Isso cria mistério e originalidade. Agora a gente chega na parte do framework que eu falei para vocês, 3 passos para combinações originais, para você tentar criar sua própria combinação original do familiar mais extraordinário, que é onde a gente está povoando no vídeo aqui. Extraordinário mais familiar. Então, vamos lá, passo número 1. Escolha o familiar, escolha o seu cotidiano. Algo do seu cotidiano, seu trabalho, super comum, sua escola, como eu falei, tem anime de pescaria. Escolha algo do seu cotidiano, família, seu bairro, o caminho que você vai para o trabalho, o ônibus que você pega, como é a dinâmica da sua casa, da sua família, né? Tem gente que mistura essa questão da dinâmica da família com monstros, né? A Fernanda Castro faz algo nessa linha. Então, quanto mais específico e pessoal, melhor. Passo 2. Adicione o extraordinário. Como a Carol Kiovato diz, adicione o insólito. Então, que elemento fantástico, sobrenatural ou absurdo poderia existir nesse ambiente que você criou, né? Aí a gente pode ir até vai um pouco para fantasia urbana, se você for para uma coisa mais da cidade, mais do cotidiano, que traz algo do sobrenatural. Se é escola, não vai pensar logo em vampiro. Eu falei para você, tem um monte de coisa de vampiro. Que tal viagem no tempo? Acho que já tem um monte. Aliens, também talvez tenha um monte. Dimensão paralela? Não sei. Você tem que tentar achar algo que talvez não foi feito antes, ou que foi feito, mas não teve tanto sucesso assim, ou não foi feito à exaustão, como eu falei. Você vai trazer algo novo. E aí o passo 3, pesquise e refine. Procure a sua combinação. Se já existe, não desiste, porque pensa com você mesmo, como eu posso ir além do que já foi feito? Adicione uma camada, mude o contexto, inverte as expectativas. Se é uma história clássica de fantasia, histórias clássicas de fantasia existem há um monte, mas geralmente com protagonista masculino, casal entre homem e mulher. Que tal você inverter os gêneros, trazer uma diversidade de gêneros nova, trazer uma inclusão diferente para essas histórias, como vários autores já têm feito, né? Trazer personagens negros para histórias que não tinham personagens protagonistas negros, né? A comunidade LGBT também faz esse trabalho. Então trazer algo não precisa ser só algo mágico, pode ser algo do mundo comum que nunca foi explorado nesse tipo de história, né? O Ale Santos tenta trazer algo novo, né? Ele faz essa mistura do afrofuturismo, que é super legal. Então tem tantas maneiras de a gente trazer algo novo, não só com magia ou com fantasia, mas trazer algo do nosso mundo que nunca foi usado antes em gêneros específicos que às vezes foram dominados por um tipo de etnia, por um tipo de gênero específico. Uma ideia que eu tive aqui, que eu coloquei no meu roteirinho aqui, para trazer de exemplo para vocês, é familiar. Uber. Todo mundo conhece, todo mundo está acostumado a pegar o celular e chamar um Uber. Esse é o familiar.
Peguei o celular, chamei um Uber para me levar do ponto A ao ponto B. O estranho aqui não vai ser ele me sequestrar, ele usar um cheiro, sei lá, maluco para me fazer dormir e me roubar, sei lá, essas coisas que o pessoal fala aí na internet do Uber. Não, isso aí é dentro do mundo real, isso aí pode acontecer. A gente quer algo diferente, extraordinário. O extraordinário aqui é o motorista que viaja entre dimensões. Ele é capaz de te levar de uma dimensão para outra. E aí você pode refinar, vai que isso já foi feito, provavelmente. Cada corrida, esse motorista leva o passageiro para uma versão alternativa, para uma dimensão diferente, ou para uma versão alternativa da própria vida daquela pessoa, né? Você pode pensar em várias alternativas. Eu achei essa ideia legal, não sei se eu vou escrever. Se você quiser, pode roubar, fica à vontade. A ideia parece original, mas falta pesquisa, que é o nosso terceiro passo, que é pesquisar e refinar isso e ver se isso já não foi feito. Agora é a sua vez. Cria uma combinação que você quiser de familiar mais extraordinário, usando essa nossa fórmula. Usa os 3 passos desse framework e cria a sua própria ideia de história. Você vai pegar aí nos comentários, vai escrever pelo menos um parágrafo dessa ideia que você teve para a gente poder conversar sobre essa questão, se isso já existe ou não, e quem sabe isso pode virar um enredo do seu próprio livro. Então coloca aí nos comentários para a gente tentar construir essa história maluca juntos. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de ideias, vê o meu vídeo sobre os elementos essenciais do storytelling. O link está aqui acima, tá? Originalidade não significa criar do zero. Como eu falei, é pegar algo que já existe e dar o seu toque único para essa coisa. Porque você é único. Todo ser humano é único. Todo ser humano tem a sua própria vivência e a sua própria experiência. E quando você conta uma história, por mais que já seja repetida, como o meu caso dos vampiros piratas, quando eu escrevo uma história, eu trago a minha versão dessa história, eu trago as minhas experiências, eu trago tudo que eu vivi, toda a bagagem que eu vivi para essa história e a minha própria visão de mundo. Por isso nenhuma história é igual a outra. A gente pode pegar uma sala com 30 pessoas, dar um tema e vão sair 30 histórias completamente diferentes, porque cada pessoa é único. E você que está assistindo aqui, eu aposto que você é único, vai criar uma história super original. Deixa a sua ideia aí nos comentários. Se curtiu, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Boa criação. Tchau!